A paz seja convosco, amados. Aqui quem vos fala é o pastor Valdemar, do bairro da Penha, do Caminho Pentecostal. Hoje nós vamos ler sobre a revista Mensageiros de Deus em Tempos de Crise e de Restauração. Não é diferente dos nossos dias, né? A lição de número 4. O título da lição, Amós, o carregador de fardo. Texto bíblico básico, amados, se encontra em Amós 4, 1 e 6 e 7, 8, 9, 10 e 11. Nós vamos dirigir uma oração ao Senhor e logo após nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 8 e do 9 para começar a fazer esta lição desta revista. Perdão. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho amado, eu te louvo, te agradeço, entregando a minha vida nas tuas mãos, a vida, Senhor, da minha família, a vida daqueles que necessitam, Senhor, que essa mensagem chegue aos teus ouvidos. Pai amado, Pai querido, abençoa, Pai amado, as pessoas que estão do outro lado para ouvir, Senhor, assistir este estudo, Pai amado, voltado a tempos antigos, mas esse estudo voltado também para nós. Assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, amados. Amós 4, no verso 8 e verso 9. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. No texto áureo, Amós 4:12. Portanto, assim farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, verso 12. Vamos para a palavra introdutória. Amós é o terceiro da lista dos profetas menores. Ele não era descendente de profeta, nem gozava de elevada posição social. Deus o chamou quando exercia 2 funções no campo, boeiro e cultivador de sicônimo. Ou seja, ele tomava conta de bois, pastor de ovelhas e também cultivava figos. O exercício das 2 funções, o exercício da função do profeta era árduo, principalmente quando o seu executor tinha de entregar uma pesada mensagem de juízo contra a nação e ao mesmo tempo sofrer oposição tanto das autoridades políticas quanto dos sacerdotes, como era o caso de Amós. Dessa forma, o significado do seu nome, carregador de fardo, correspondia integralmente à sua missão naquele contexto. Então o nome dele, traduzindo, carregador de fardo, traz tudo que ele carregou um grande fardo, levando a mensagem para aquele povo, e aquele povo ignorava. O Senhor falava, entrava no ouvido e saía no outro. O povo não queria saber das mensagens que Deus estava falando, mensagem de juízo, mensagem de punição, e aquele povo não obedeceram. Chega tantas vezes que Amós intercede por aquele povo, e Deus não deixa, aquela praga não chega até o povo, mesmo o povo rebelde, por causa do profeta Amós. E Amós está na linhagem aqui na lista do terceiro profeta dos profetas menores, mas Amós tinha de entregar esta palavra, mas aquele povo, a punição deles chegaram. Louvado seja o nome do Senhor. Escatologicamente também falando, Amós também, essas palavras tinha também e tem um significado do futuro, do milênio, da volta de Cristo, da punição, do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor.
Aspecto literário. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos correr num tópico 1.2. A linhagem do livro de Amós. Vamos lá, amados. Amós, um homem do campo, acostumado ao pastoreio de gado e à cultura, fez menção a um carro cheio de molho, Amós 2,13, ao bramido de um leão, Amós 3,8, a uma ovelha mutilada, que já significa Jesus Cristo, escatologicamente falando, Amós 3,12, as vacas de Bazã, Amós 4,1, e a um cesto de frutos de verão, Amós 8:1 e 2. Então, amados, a linhagem do livro de Amós, né, já fala, né, sobre as visões dele, a mensagem abençoada, a mensagem para aquele povo. Ele foi um profeta que escreveu muito pouco, mas ele foi objetivo nas mensagens, e o povo queria saber só das mensagens que agradavam a eles. Não é diferente também nos nossos dias. Existiam os reis, né? E os reis só queriam ouvir palavras que satisfaziam eles. Mas quando chegava uma palavra pesada da parte de Deus, que o profeta não omitia, aqueles profetas, eram submetidos à retaliação, né? Não tinham o que comer. O rei muitas das vezes prendia, batia, e quando não acontecia isso, deixava o profeta sem ninguém dar comida. E na verdade os profetas também eram sustentados de certa forma uma parte era pelos reis e os sacerdotes, e aí vinham os sacerdotes também, que eram alimentados também pela população. Mas só que essa população de Israel, existia duas classes, uma classe dos ricos, traduzindo para os nossos dias, uma classe dos ricos e uma classe dos pobres. Uns eram muito ricos, e outros eram muito pobres. Então, amados, era difícil o tempo naquela época, e também nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias que profecia só funciona, só vale quando é para o meu bem-estar, mas quando a profecia é contra o conserto da minha vida, das nossas vidas, aquela profecia, aquele profeta, ele é muito radical, ele não pode fazer isso. Ele entregou uma profecia que chegou fazer as pessoas sair da igreja, né? Então, amados, é desta forma que está acontecendo também nos nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para o tópico 2. O ambiente nacional. Louvado seja o nome do Senhor. 2.2. Os efeitos da prosperidade. Nos dias de Amós, tanto o reino do norte quanto o reino do sul gozavam de paz. A prosperidade econômica havia usado uma significativa divisão social entre o povo. Não havia classe média, de um lado os ricos e de outro os pobres. Enquanto os ricos tinham casas de verão e de inverno e dormia em camas de marfim, Amós 6:4, os pobres faltava o necessário para seus suprimentos básicos da vida, Amós 5:11 e 12. Os ricos sufocavam os pobres sem misericórdia, Amós 4:1. Havia duas classes sociais distintas, tanto em Israel quanto em Judá: a aristocracia, os ricos, e a plebe, os pobres. Os ricos oprimiam os pobres, e contra isso o profeta manifestava a sua indignação, Amós 4:1. A aristocracia de Israel vivia no mais alto luxo e depravação moral, enquanto o restante da nação
padecia. Amós 2, 6 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os muitos tinham, outros não tinham nada. E aqueles pobres eram massacrados pelos ricos. E mesmo assim, amados, mesmo assim, aquelas pessoas não se convertiam. O Senhor falou para eles que iria destruir, queria mandar pragas sobre a terra, queria mandar fogo para queimar a terra, que ia mandar isso, ia mandar aquilo, e aquele povo não, mesmo assim, aquele povo não ouvia a palavra do Senhor. Muitas das vezes está acontecendo nos dias atuais. Quantas e quantas vezes pregamos, falamos, né? E nada, falamos que Jesus Cristo está vindo, ninguém faz nada, ninguém reage para nada. Mas se nós fazermos uma campanha de prosperidade, de dívidas pagas, de isso, daquilo, as igrejas enche de pessoas, mas não com compromisso da palavra de Deus, porque quando a pessoa tem um compromisso com a palavra de Deus e vai para assistir a palavra de Deus, ela está submetida, aleluias, glórias a Deus, tanto à absolvição quanto à também condenação. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém quer ser, aleluias, glórias a Deus, quer ser ter palavras pesadas. As pessoas querem ser palavra de conforto, palavra que faz a pessoa chorar, palavra que enche o sentimento das pessoas. Aleluias, glórias a Deus. E naquela época, as palavras do profeta Amós, desse pequeno profeta, ele falava a verdade, mas o povo não o obedecia, e por isso, de certa forma, os profetas de Deus eram punidos pelos sacerdotes, pelos reis. Louvado seja o nome do Senhor, e pelas pessoas de posses, que era, aleluias, glórias a Deus, falado para eles e eles ignoravam. Estava tudo bem, dinheiro no bolso, cama de marfim, né? Casa de verão, casa de inverno. Para que se mover? Deus está me prosperando as nossas vidas. Eu vou fazer o quê? Nada. Mas quando a pessoa se acomoda, a palavra de Deus fala que em Apocalipse 3, já que não pode ser quente e és morno, melhor que fosse frio, que pelo menos quando a pessoa está frio, gelado, Deus tem um particular com elas, e elas, aleluias, glórias a Deus, volte ao primeiro amor. Mas quando a pessoa está, aleluia, na mornidão da vida, tudo está bom, e este povo aqui estava na mornidão, tudo para ele estava bom. Como é bom se cair num chuveiro com água temperadinha, quente, no inverno. É bom demais, ninguém nem quer. As pessoas, se não fosse gastar tanta água e tanta energia, a gente ficava meia hora, uma hora, sem trabalho algum. Mas coloca a água no frio para ver, ou no quente demais, ninguém suporta. Então melhor, aleluias, glórias a Deus, que nós andemos, louvado seja, no calor, na quentura do Espírito Santo, nosso Deus. Amém, amados? Louvado seja. Nós vamos correr aqui rapidamente no tópico 3, do juízo de Deus. Agora começa o juízo de Deus. Punição no 3.1. Punição sem efeito. O que resta a um pai, a não ser aplicar métodos disciplinares rígidos em seus filhos, quando esses se mostrem desobedientes? Foi o que aconteceu a Israel. O Senhor enviou a fome, mas não houve arrependimento. Amós 4:6. Enviou-lhe a seca, mas de nada adiantou. A plantação foi perdida com a ferrugem e com a invasão dos gafanhotos, porém isso não lhe chamou a atenção. Amós 4:9. Os jovens foram mortos à espada, e subiu-lhe o cheiro dos mortos, mas não foi suficiente. Amós 4:10. Algumas cidades foram destruídas, mas nem assim funcionou. É isso, irmãos. Nada. O povo estava pervertido. O
povo estava acomodado. O povo não queria saber de nada. E quantos que estão assim? Não quer saber mais de ir à igreja. Não quer saber mais de ouvir esta palavra. Que Jesus está voltando. E se Jesus nunca volta, vou viver a minha vida. A vida de prazer carnal. A vida de satisfação carnal. Vou viver a vida do meu jeito. Sabe o que vai acontecer com você pensando desse jeito e permanecendo neste pensamento? Você vai morrer literalmente. Não faça isso, que a punição de Deus vai vir para grandes e pequenos. Não faça isso, meus amados. Vamos nos entregar ao Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar, porque ainda há misericórdia, ainda há amor, ainda há graça, e essa graça um dia se fechará, um dia sairá da face da terra. As 5 visões de Amós. Amós não descendia de uma família de profeta, nem mesmo demonstrava ter passado por uma escola de profeta. Seus vaticínios decorriam das visões que Deus lhe dava. Vejamos. A primeira visão. O profeta compadeceu-se da casa de Jacó e orou a Deus para que tal fato não acontecesse. O Senhor atendeu. Amós 7, 1-3. A segunda visão. O Senhor então mandaria fogo para contender com o seu povo rebelde. Mas o profeta solidarizou-se com Israel mais uma vez. O Senhor retirou o castigo. O profeta orou ao Senhor, na visão que ele teve, que o Senhor mostrou a ele, ele orou a Deus, e Deus não mandou aquela praga. Amós 7, 4-6. A terceira visão. Amós viu o Senhor medindo a cidade com um prumo, mas dessa vez não teve coragem de interceder por ela. Então, dessa vez, ele viu o Senhor medindo a terra, mas não teve coragem de interceder pelo povo. Amós 7, de 7-11. A quarta visão. O profeta viu os frutos de verão. Diante deles, o Senhor declarou ter chegado o fim. Quando o Senhor fala chegou o fim, já era, não tem oração, não tem mais nada que resolva. Amós 8:1. A quinta visão. Amós viu o Senhor sobre o altar, dando-lhe ordem para quebrar os capiteis, as colunas do templo idólatra, a fim de que o edifício caísse sobre o povo. Aqueles que escapassem com vida seriam mortos pela espada. Esta visão era uma visão de dispersão. Então, nesta visão, se tratava dos assírios, que queriam invadir Israel, invadir Judá e Israel. Ia levar aquele povo como cativo por teimosia, por rebeldia, que não ouviram a palavra do Senhor. E o castigo veio, porque eles não obedeceram. Vamos, amados, cada dia se alinhar com o Senhor nosso Deus, enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto podemos, aleluias, glórias a Deus, usufruir dessas coisas maravilhosas. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então essas foram as visões de Amós. Aqui ele pediu o Senhor em oração, o Senhor não destruiu, mas as outras todas foram destruídas. E o Senhor, aleluias, glórias a Deus, com a sua imensa misericórdia, aleluias, glórias a Deus, o Senhor tem usado homens, mulheres, jovens, crianças, para falar, para advertir as pessoas. Amós e o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor.
4.1, uma mensagem escatológica. Essa mensagem escatológica é a mensagem para o futuro também, né? O período milenar. Louvado seja o nome do Senhor. Neste pequeno livro há também uma referência ao reino milenar do Messias, quando Israel alcançará o favor definitivo de Deus, Amós 9:11. Além da perspectiva escatologia, Amós é citado no Novo Testamento por Estevão, Atos 7:42, e por Pedro no Concílio de Jerusalém, Atos 15:16. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o tempo é curto, é fazer um resumo, e nós sabemos que esse pequeno profeta, mas com coragem e com preocupação do povo, pelo povo, ele falou a verdade, e devido a ter falado a verdade, ele foi tirado de muitas regalias que os profetas, que não era profeta, que falava a palavra da verdade, tinha regalia no reinado. Aleluias, glórias a Deus. E nesta mensagem que traz para as nossas vidas, vamos ser obedientes. Desta forma nós vamos alcançar o galardão da eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos para a conclusão, amados, em nome de Jesus. Conclusão. Como os demais profetas, tanto do Antigo quanto da Nova Aliança, Amós clamou o povo ao arrependimento. Deus sempre esperou o melhor do seu povo. Por isso, antes de proferir qualquer mensagem de juízo contra ele, levantava profetas para chamá-lo de volta para si. Amós 5:4. Israel pecou contra o Senhor em diversos momentos da história e sempre esteve inclinado à desobediência e à idolatria. Hebreus 4:7-9. Contudo, Deus revela-se em Pai zeloso, um Pai zeloso, com um coração disposto a perdoar e pronto para corrigir aqueles a quem Ele ama. Apocalipse 3:19. Então, amados, Deus, antes de tomar qualquer decisão de juízo, Deus usa os teus filhos, profetas, para avisar. E muitas vezes Deus usa 1, 2, 3 vezes. Os profetas muitas das vezes intercedem. Deus não toma a decisão naquele momento. Mas chega um dia, como Ele é um Pai zeloso, Ele tem que tomar a decisão. E muitas das vezes a decisão dói. Deus permitiu, aleluia, que cidade e cidade foram destruídas por desobediência a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe, amados, não deixe o orgulho, não deixe que o eu tira o foco da sua vida, que é entrar nos portões celestiais. Jesus está voltando. Essa é uma palavra de advertência. Vamos focar em Jesus. Vamos focar na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era, igual nós falamos, qual era a ocupação de Amós quando foi chamado para ser profeta? Lidava com gado e cultivava figos, né? Como estava dividida socialmente a nação nos dias de Amós, a aristocracia e a plebe, os ricos e pobres. Já que o povo não entendia as punições divinas, o que o Senhor prometeu fazer a eles, sofreria a invasão da Assíria, que o levaria cativos. E eles sofreram a invasão da Assíria, levou todos cativos, muitos morreram, os jovens,
aquela cidade ficaram um mau cheiro de tantas pessoas mortas e foram cativos de novo pelo rei da Assíria. E assim, amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa entrar na sua vida através do Espírito Santo, que você possa entender um pouco mais desse pequeno profeta chamado Amós, mas um homem com coragem e com a decisão de anunciar, de proclamar ao povo ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor os abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha, Pai amado, em nome de Jesus, entrar com provisão na vida desse homem e dessa mulher que está assistindo essa escola bíblica dominical. Pai amado, esse estudo abençoado. Pai amado, Pai querido, que essa semana, quem sabe, Pai amado, essa pessoa venha ser abençoada, venha ser, Pai amado, aleluias, glórias a Deus, agraciado pelas bênçãos do Senhor. Toma este homem, essa mulher que está assistindo neste momento, Pai amado, este vídeo, Pai amado, Pai amado, que seja impactado, que seja, Pai amado, a tua glória possa estar, Senhor, dentro da casa deste homem e dessa mulher. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.